Fala, torcedor! Meu nome é Victor, você está no canal Tricolor em Ação. Vamos para a vinheta. Tricolor em Ação está no ar. Galera, é o seguinte, demorei a gravar o vídeo porque no momento do jogo, né, eu perdi ali o comecinho do jogo, né, que eu cheguei, já tava ali uns 15 minutos do primeiro tempo. E eu gritei tanto que eu fiquei rouco. Tava sem voz. Eu falei, vou segurar um pouquinho pra gravar esse vídeo e soltar pra vocês. Então esse vídeo já tá... Ele tá sendo gravado já no domingo e vai sair no domingo, aí de madrugada. Tá? Então peço desculpas aí pra vocês. Bom, gente... como não comentar do lance do goleiro Yang, né? É impossível. Vai ter aí, nossa, gente, aqueles críticos do São Paulo vão falar, nossa, mas o Yang falhou, que não sei o que lá. A primeira partida do moleque como profissional, porque essa diretora incompetente, né, planejou muito mal, né, o elenco do São Paulo, né, já há muitos anos, né, que a base, os goleiros da base nunca tiveram oportunidade. E o primeiro jogo dele, cara, era normal que ele fosse falhar, sabe? Era normal que ele fosse falhar. Ah, mas é o esporte, porque não sei o que. Gente, não importa. O esporte ganhou do Grêmio, o esporte por muito pouco não ganhou do Santos. Ah, o Santos não tá jogando muito, né? Não tá fazendo aquele futebol. O Grêmio também é horroroso. Beleza. Mas o esporte, né, fez o dever deles, né? O trabalho deles. E quase venceu o São Paulo. Quase venceu o São Paulo aí porque o São Paulo começou muito desligado no jogo, tá? Eu queria falar um pouco desse Juan de Neno aí, porque a gente, meu Deus, cara. A gente fala tanto do André Silva, mas esse Juan de Neno, cara, gente, olha, gente, desculpa o barulho tá em volta, tá? Aqui o pessoal em casa aqui só sabe falar gritando, tá? E aí aqui no meu quarto, né, o som entra tudo pra cá. Mas, gente, assim, a gente falava tanto do André Silva, mas esse Juan de Neno, meu Deus, eu acho que eu entendo porque que ele não vinha recebendo oportunidade. Eu entendo. Agora eu acho que eu entendo porque que ele não vinha recebendo oportunidade. Né? Nos treinos ele deve ser isso aí. Gente, horroroso. Horroroso esse Juan de Neno. Ele é horroroso. O Tapia, cara, ele ainda é um jogador razoável. Eu acho que ele ainda tem o que agregar no São Paulo. Ele é 1000 vezes melhor que o André Silva. E agora eu descobri que ele também é 1000 vezes melhor que esse Juan de Neno. Eu já percebi que ele é melhor que os dois. Né? Mas... Então ele merece receber a oportunidade. Só que eu queria destacar dois jogadores na partida hoje que pra mim foram fundamentais. Primeiro, o Mike, não só pelo gol, mas pela atuação do Mike. O Mike, eu vejo o Mike assim, parece que o moleque já joga no São Paulo, no profissional há muitos anos, cara. A tranquilidade dele, assim, o cara não se abala, o cara erra um passe, ele, né, não se abala, o cara volta pra tentar jogar. Um moleque que, olha, eu tiro o chapéu pra ele. Tiro o chapéu. O menino tá pronto. Bom, gente, não é por nada, mas eu acho que se der mais um pouco de oportunidades pra ele, ele rouba a vaga do Cedric fácil. Fácil. Ele é melhor que o Cedric. Ele é melhor. Ele é mais jovem. Agora eu fico me perguntando, por que que o nosso... É chato até que ficar voltando nisso. Mas por que que o Pardal, quando tava treinando São Paulo, ele, não é que ele deixou... Ele mais do que deixou de escanteio, né? Porque deixar de escanteio, cara... você relaciona o cara, mas não põe pra jogar. Tá de escanteio. Não, nem isso, cara. Nem isso. Porque nem nos relacionados ele não vinha... Nem relacionado ele vinha sendo. Ele tinha voltado lá pro Sub-20, porque ele nem vinha sendo relacionado. Porque nós não tínhamos treinador.
E aí o Rodriguinho já tava de escanteio também. Esses jogadores não recebiam oportunidades. E hoje são jogadores que, né, a gente vê que tem muito a agregar ao São Paulo. Aí você pega aí, por exemplo, esse Henrique Carmo. Meu, esse Henrique Carmo, desculpa, gente, mas o moleque tem um talento que aquele Lucas Ferreira não tinha. Lucas Ferreira ciscava muito, não tinha aquele... Esse Henrique Carmo, ele é liso demais, velho. Ele é liso demais. Ele vai pra cima, ele tenta todos os dribles. Porque o Lucas Ferreira não tinha tudo isso, não. Esse Henrique Carmo... E outro detalhe. Ele é muito bom na bola parada. Vamos destacar isso aí que vocês não... Talvez... Tanto é que o gol do Lucas, de cabeça, no segundo tempo, foi no cruzamento dele. Ele mandou certinho, na medida, pro Lucas cabecear. Esse Henrique Carmo é... Crespo, escuta só, Crespo. Você vai ter que começar a dar oportunidade pra esse moleque aí. Eu tô falando sério. E não é só em partidas como essa, não. É em partidas também importantes, como Libertadores. Né? A gente vai precisar. Porque esse moleque tem muito talento, cara. Muito talento. Ele é melhor que o Ferreira, ele é melhor que o André Silva, ele é melhor que o Juan de Neno. Deu pra ver, só pelo jogo de ontem. Só pelo que ele fez ontem, deu pra ver que ele é melhor que esses caras todos juntos. Tem uma qualidade muito absurda. Muito boa. Tá? O Mike recebeu o craque do jogo porque ele fez o gol. Que garantiu um empate do São Paulo. Né? E merecido, merecidíssimo. O menino merece. Pra esfregar na cara daquele imbecil daquele Zubeldia. Pra esfregar na cara dele. Assim. Esfregar. Nossa, que bosta, hein? Pra esfregar na cara dele, né? Pegar uma esponja assim e esfregar na cara do Zubeldia, tá? O poder que a nossa base tem. Pra esfregar na cara do Zubeldia, que nós temos os jogadores da base que são 1000 vezes melhores do que André Silva. Hoje a gente vê do que o Dineno. E me cortava muito o coração saber que a gente tinha o Rian Francisco no banco e o nosso titular era o André Silva. Sabe por que eu falo isso? Porque eu lembro muito bem quando o Rogério Ceni era treinador do São Paulo. Na verdade, não só com o Rogério Ceni, com o Diniz também. Que a gente tinha o Arboleda e o nosso titular era o Diego Costa. A gente tinha o Beraldo, um dos melhores zagueiros do mundo hoje. E sabe quem era o nosso zagueiro titular? O Léo. O Léo Pelé. Esse era o nosso zagueiro titular, tendo Beraldo no banco. Beraldo. Que quando assumiu a titularidade com o Dorival, porque, né, graças ao Dorival, esses moleques tiveram oportunidades e o São Paulo se saiu muito bem nas competições por conta disso. Depois que o Beraldo assumiu a titularidade, que a gente descobriu quem era o Beraldo, a gente viu que o Beraldo era um zagueiro fenomenal. Um zagueiro que estava pronto há muito tempo. Mas só esses idiotas, esses imbecis que treinaram São Paulo não enxergavam isso. E o nosso titular era o Léo, tendo o Beraldo. Nosso titular era o Diego Costa, tendo o Arboleda no banco. Ah, mas o Arboleda não estava numa boa fase. Ah, que não sei o que. E por incrível que pareça, o Diego Costa e o Léo, em alguns momentos, eles até fizeram uma boa dupla de zaga, né? Mas saber que você tinha o Arboleda e o Beraldo, né, que hoje seriam titulares absolutos no São Paulo, e ter esses outros dois cabeça de barco como titular, era dolorido, né, gente? Convenhamos, era muito dolorido. E hoje não muda muito, né? Mas agora com o Crespo as coisas estão mudando. Vocês viram? O Jandrei já saiu, o André Silva tá perdendo espaço. Você tá vendo que as coisas estão andando? Porque agora nós temos um treinador de verdade. Um cara que realmente tá fazendo de um tudo pro São Paulo se sair bem em todas as competições que estiver disputando. Nós temos um treinador agora. Como eu disse no vídeo anterior. Agora os jogadores estão jogando nas suas devidas posições. Ferrarese agora voltou a ser zagueiro, né? O Luciano voltou a ser atacante. Os jogadores voltaram às suas devidas posições. Eles não estão mais improvisados que nem loucos, né? Que nem era antes. Agora sim, cada um tá no seu lugar. Por isso que agora o São Paulo tá melhor, né? E aí, gente, o decorrer do jogo, cara, o São Paulo foi um banho de água fria, porque o Yang deu aquele passe de presente pro
pro jogador do Sport, sai o primeiro gol já no começo do jogo. Aí, né, o São Paulo, né, tentando alguma coisa, ver se conseguiu empate, né, e aí acabou o primeiro tempo com 1 a 0. Começa o início do segundo tempo, o que me acontece? O que me acontece é que o São Paulo toma o segundo gol, gente. Mal toma o segundo gol. E aí, velho, aí é que a gente fica mais desanimado ainda, né? Porque o São Paulo entrou com um time praticamente todo da base, né? O Yang, o Patrick, o Mike, o Rodriguinho, enfim, um monte de jogadores da base, né? E aí, meu, você toma o segundo gol, velho, você não tem mais esperança de nada. Você não tem mais... Nossa, gente, eu ia aqui. Você não tem mais esperança. Só que as mudanças que o Crespo promoveu melhoraram muito o São Paulo. Ele botou o Henrique Carmo no lugar, acho que foi do Ferreira, né? Aí ele botou o André Silva no lugar do Dineno, que o André Silva até que entrou bem hoje, olha só. Quem sabe o André Silva não ser jogador de segundo tempo, né? O André Silva até que entrou bem. Então ele botou ele botou o André Silva, ele botou o Henrique Carmo e também mais pra frente ele botou o Bobadilha no lugar do Luan, que eu também não via o Crespo a necessidade de ter 2 volantes. Mas não tá com 3 zagueiros, não importa. Eu não via a necessidade de ter 2 volantes ali de marcação, como o caso do Pablo Maia e o Luan que tava aparecendo mais no ataque do que o próprio Pablo Maia. Mas eu não vi a necessidade. Aí ele tirou o Luan e botou o Bobadilha, que já é um jogador mais, né, de toque de bola, um jogador mais versátil. E o time melhorou de uma tal forma que, cara, merecia até sair com a virada. E quase saiu no final do jogo, né? Eu vou falar um pouco mais a respeito mais pra frente. Porque o São Paulo Nossa, gente, coisa minha unha aqui. O São Paulo fez um gol com o Lucas aos 20 minutos, com o cruzamento do Henrique Carmo, que fez um baita do cruzamento, né? Mandou na medida ali, a impulsão do Lucas ali, subiu, cabeceou certinho pro gol, né? Era isso que a gente queria que se tivesse feito na Libertadores, né, Lucas, no ano passado, né? Enfim. Aí ele fez o gol e diminuiu. E aí o São Paulo foi pra pressão, meu amigo. O São Paulo foi pra cima. Daí em diante só deu São Paulo. O Sport não viu a cor da bola. O São Paulo já tava com a posse de bola maior e ele foi pra cima a todo custo, né? Até que numa jogada ali, né, do ataque do São Paulo, né, um bate-rebate ali maluco ali no ataque, né? A bola sobrou pro Mike, que bateu rasteirinho ali com força, a bola saiu desviando ali, desviou e no final das contas acabou indo pro gol. E aí o Mike foi e empatou o jogo. E cara, parabenizar essa molecada da base, de verdade. Não tem que bajular, tem que também ficar, né, já achando que, né, são uns craques. Não, mas a gente tem que dar atenção para eles, porque realmente são jogadores que vão precisar dessa atenção nossa aí, né? E, cara, gostei muito da atuação, de verdade. Eu gostei muito da atuação desses caras, né? Do Matheus, do Henrique Carmo, do Mike, né? O Rodriguinho, né, até que foi razoavelmente bem também, foi substituído para a entrada do Lucas. Eu acho que até para preservar mesmo, né, por conta da Libertadores, porque um jogador com a característica do Rodriguinho nós não temos. Pode ser que seja o Lucas, né? Olha, o Crespo botou o Lucas no meio hoje. Tomara Deus que ele continue com isso na cabeça. Que o Lucas pelo meio ele rende muito mais, e foi assim que ele rendeu com o Dorival em 23, onde a gente foi campeão da Copa do Brasil. Ali onde o Lucas estava jogando o fino da bola, pelo meio. E não jogando aberto, como aquele pardal
que usava o Lucas pela direita. Meu, ali, cara, eu sinceramente, ali eu acho que o cara fazia aquilo de propósito pra tentar prejudicar o São Paulo, porque não é possível, velho. Contra o Náutico, você manter o Oscar por 90 minutos sem necessidade nenhuma pra desgastar o cara. Aí você usar o Lucas pela direita, que querendo ou não ia fazer ele ter que voltar pra marcar e atrapalhar muito. Usar o Lucas de meio campo, né, para poder o Lucas, o Luciano, desculpa, Lucas não, o Luciano de meio campista, sendo que não é a característica dele, para poder totalmente inibir o que ele tem de melhor, que é a presença de área, que é fazer gol, e usar o Ferrarese de lateral direito, que é um jogador que não tem característica de ser um jogador velocista, um jogador de jogar pelo lado do campo. Então, quer dizer, ele matava tudo que podia estragar no São Paulo, ele estragava, né? E o maior deles é jogar com o André Silva de titular e manter ele os 90 minutos na maioria das partidas. Gente, esse era o treinador que a gente tinha. Só que nada disso que eu mencionei aqui agora acontece mais, porque agora nós temos um treinador que ele tem uma visão de jogo, né? Digamos que um pouco melhor. Então, pelo que foi o jogo, cara, eu acho que o empate foi justíssimo, né? Mas aí no final do jogo ali, a gente teve a chance de fazer o terceiro. Eu não vou lembrar aqui agora quem que foi que chutou. Foi o Tapia, né? Foi o Tapia. O Tapia chutou e o cara tirou em cima da linha, velho. Gente, se o Tapia faz aquele gol. De verdade, sério. Gente, desculpa o barulho novamente. Mas se o Tapia faz aquele gol, cara, eu ia ter um treco. Eu acho que eu ia ter uma parada cardíaca, um infarto. Porque pela madrugada, o que o Tapia fez, velho. Quer dizer, o chute que ele deu, importantíssimo, quase saiu o terceiro gol do São Paulo. Imagina se o São Paulo sai com aquela virada, velho. Ia ser histórico, né? Aí eu já não ia saber quem ia ser o craque do jogo, se ia ser o Tapia ou o Mike. Mas, gente, no mais é isso. Terça-feira já tem Libertadores, a ansiedade tá a mil, porque agora o foco é na Libertadores. É mais uma decisão e vamos juntos. É isso, fiquem com Deus. Até a próxima. Não vou fazer, o vídeo já se estendeu muito, galera. Não vou fazer a avaliação de cada jogador, tá? Mas fiquem aí com esse pós-jogo aí, depois desse empate contra o Sport aí. Que querendo ou não, foi um empate com um gostinho de vitória, né? Porque a gente ainda conseguiu quase virar o jogo, né? Mas é isso. Gente, é isso, até a próxima. Tá? Se eu conseguir gravar algum vídeo antes, eu trago aqui pra vocês. Se surgiu alguma notícia, alguma coisa, eu vou trazendo aqui pra vocês. Tá? Alguma notícia importante, né? Eu trago aqui pra vocês. Se não, só no pós-jogo na terça-feira mesmo. Tá bom? E é isso. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!